para ser distribuído aos nossos assinantes. Não sei se pode colocar aquela imagem do registro, algumas imagens que nós temos ali do Dr. Shed, às vezes que esteve conosco aqui no Congresso. E o pastor Edmilson é seu genro, acho que a Ellen também, se pudesse vir aqui à frente, Ellen, filha do Dr. Shed. Nós nos sentimos muito gratos por estarem conosco neste congresso agora. Sentimos a ausência dele aqui, sem dúvida nenhuma, todos nós, mas sabemos que ele está no lugar preciosíssimo, na presença do Senhor. Comparavelmente melhor é partir e estar com Cristo, diz a palavra de Deus. Pastor Edmilson, queria que o irmão ficasse à vontade. A paz, amados. A gente sabe que o meu sogro tinha um prazer muito grande de estar com os irmãos. E ele sempre reagendava coisas para poder estar aqui na PEC. Às vezes a gente via na família algumas brigas boas, de familiares falando que ele precisava estar com a gente. Então, mas ele falava, mas eu tenho um compromisso já anual de estar lá na PEC. Então, a gente pode mudar um pouquinho a data? E ele rearranjava para que ele pudesse estar aqui com os irmãos. Então, assim, é triste, para nós, mas para ele não. Então, a gente está muito feliz por ele. A gente tem tido momentos muito graciosos, sentido a oração dos irmãos. Então, a gente só tem a agradecer a tantos irmãos que têm intercedido, orado por nós, pela família, pela minha sogra. Então, assim, é um grande privilégio a gente poder receber tantas bênçãos através das orações de tantos irmãos e irmãs pelo Brasil afora. Eu, pensando, o pastor Gilberto tinha mencionado, queria dar uma palavra, para a gente dar uma palavra, e a gente decidiu, estava tudo dependendo da minha sogra, e ela topou vir, porque ela também gostava de estar junto aqui com o meu sogro, de última hora, Então, foi muito bom que a gente veio, a gente tem sido muito abençoado. E uma coisa muito interessante, ontem à noite eu estava ouvindo o pastor Vacílios e triste, não pela palavra dele, mas triste por ver o coração dele tentando nos convencer de algo que é tão básico para a vida cristã. Eu lembro, alguns anos atrás, não sei se a Sati vai lembrar, em uma outra conferência, nós estávamos lá e a Sati veio para mim e disse assim, Edmilson, olha o que colocaram no meu estande. Era um livro que era contra tudo aquilo que a PEC tem feito, que provavelmente não acreditava na conversão de crianças. E eu fiquei triste ontem, lembrei disso, porque eu fiquei pensando como a nossa igreja está doente. Eu vou chocar os irmãos falando uma coisa. Seria tão bom se não existisse o ministério da APEC. Não porque não é importante, mas é porque é a coisa mais básica. Não precisaria ter um ministério só para isso se a igreja estivesse simplesmente fazendo o seu papel de igreja. Então, a gente fica muito triste de ver coisas desse sentido, dessa forma. Mas, por outro lado, então vai existir por mais tantos anos quanto necessários, porque o Senhor tem abençoado e vai continuar abençoando, porque o Senhor é o Senhor desta obra. E eu queria encorajar os irmãos. Eu sei que muitos aqui mencionaram para nós, a gente viu vários testemunhos e dizendo sobre o quanto o meu sogro foi uma bênção. E alguns anos atrás, eu mencionei isso em um dos cultos que nós fizemos de louvor e adoração do velório, foram 5 cultos, eu mencionei isso, que numa conferência ele foi perguntado se ele se considerava uma bênção. E a resposta dele foi que não. E aí ele disse, a explicação dele foi, porque ele não via muita mudança de vida ao seu redor. Durante muitos anos, o meu sogro, a minha primeira mensagem que eu ouvi o meu sogro pregando foi sobre avivamento. Ele tinha no coração a questão do avivamento, que ele não viu, e
orava por isso, escreveu um livro, inclusive, com relação ao tema de avivamento. E eu até mencionei isso em um dos cultos, sobre o privilégio de repente, a nossa geração poder ver isso. Eu lembro de ter estudado sobre avivamentos, e em uma dessas aulas foi dado o testemunho de uma mulher e mais 2 outras pessoas que iam para longe da cidade para orar pela cidade, porque a cidade era muito corrompida, igual São Paulo. E orava, e passaram-se anos e nada acontecia. E ela queria que aquela cidade fosse transformada. E, numa bela noite, ela e mais as 2 pessoas que estavam juntos ali orando, já durante anos, foram tocadas de forma tal, como têm sido dados testemunhos das crianças correndo e falando que são pecadoras, que precisam de Cristo. E essas pessoas se sentiram assim. E começaram a orar pedindo perdão. Isso foi varando a madrugada. E quando se deram por conta, já era quase amanhecendo, e foram para a cidade, voltaram para a cidade. Chegando na cidade, estava uma comoção enorme na cidade, pessoas desesperadas pedindo explicação de como serem salvas. A cidade foi tão impactada que a cadeia, os presos foram libertos porque se converteram, não tinha mais presos. A maioria deles formava o conjunto, o coral da igreja. Quando a gente fala de uma história dessa, é uma coisa tão longe, tão impossível, mas não é para o nosso Deus. Nós temos aqui pessoas de várias partes do Brasil. Nós vamos embora, está sendo maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai embora, né, daqui 2 dias. E aí? Então, eu quero encorajar os irmãos. E esse encorajamento é para não olhar para os pastores, para os líderes que, de repente, não aprovam o seu trabalho, que não te dão o suporte que você merecia, porque é a obra do Senhor. Mas orar para que Deus possa transformar a sua vida. Nós temos, como eu disse, pessoas de todo o Brasil. Imagina se Deus ouve a nossa oração, todos nós, cada um aqui. Isso se espalha pelo Brasil. Nós vamos ver um avivamento em que aí não vai precisar mais da PEC, porque as crianças vão estar desesperadas correndo para o Senhor. As igrejas vão estar fazendo o seu papel básico. Foi John Piper que disse que missões existem porque a adoração não existe. Então, nós fazemos aquilo, evangelizamos, fazemos missões, porque não há adoradores. E o Pai está à procura de... Então, já imaginou o nosso país tomado pelo poder do Senhor? Que diferença que faria em tantas regiões deste país. Então, se você foi abençoado pelo ministério que o meu sogro se dedicou tantos anos, eu descobri no computador dele a mensagem, o esboço da mensagem que ele ia preparar para cá, já estava se preparando. E uma das coisas que ele estava preocupado era com a dinâmica espiritual daquilo que nós cremos que é alcançar pessoas para o Senhor que estão nas garras do inimigo. Então, ele ia começar falando sobre isso, do leão, do diabo, que está ao nosso derredor. Nós vamos embora daqui, tudo aquilo que você talvez aprendeu aqui pode se perder no caminho, se você não dobrar os joelhos e pedir que Deus transforme a sua vida. Esquece as pessoas ao seu redor, mas a sua vida, a começar por mim, cada um de nós. Pedir para que Deus transforme as nossas vidas, o nosso país. Os irmãos vão ficar surpresos do que pode acontecer. Porque Deus é poderoso. Ele não é fantástico. Não é por isso que nós estamos aqui, porque acreditamos que Ele salva.
que a palavra dele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Os irmãos aceitam esse desafio? Orar dessa forma. Por cada um de nós, por mim. Para que Deus não deixe que a semente plantada se perca. Para que nós oremos para que haja um avivamento verdadeiro no nosso país. Nós vamos saber quando mudanças ocorrerem, quando cadeias estarão sendo fechadas, quando o pecado não é mais o nosso maior prazer, mas o próprio Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós reconhecemos diante do Senhor que nós precisamos de uma transformação de coração que só o Senhor pode fazer. Eu sei que aqui há muitos que já estão trabalhando na Tua obra por muitos anos. Talvez muitos estejam desencorajados por não ver frutos, por verem tantas críticas, tanta falta de apoio. Mas obrigado, porque o Senhor é que nos chamou. A obra é feita para Ti. Como ficou tão claro na vida do meu sogro. Ele não buscava reconhecimento dos homens, porque sabia, Deus, que era tudo fruto da Tua graça e misericórdia. Que ninguém aqui, ó Deus, esteja buscando alcançar nessa vida, Deus, o prêmio, porque não é aqui. Está reservada para depois dessa vida. Mas enquanto estivermos aqui, ó Pai, que a nossa vida seja de plena satisfação no Senhor, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós, para que nós possamos ver, ó Deus, a Tua obra sendo espalhada por este Brasil, por este mundo afora, para que mais adoradores venham se dobrar diante do único Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Consola aqueles que estão cansados e que estão talvez sobrecarregados também. Conforta o coração para que possam saber que o Senhor está com cada um, que o Senhor vai dar a força, vai dar tudo aquilo que é necessário. Obrigado, Pai, porque nós temos um Deus que podemos confiar e o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou até imaginamos. Ó Pai, nós estamos aqui para falar e para aprender, para testemunhar. Então ensina-nos, ó Pai, para que nós possamos depender somente de Ti. Tão interessante, Senhor, que o povo da época de Jeremias não era sábio, como a Tua palavra diz, porque eles tinham rejeitado ouvir o Senhor. Se há alguém aqui que tem rejeitado a Tua palavra, Deus, e tentado fazer com o seu próprio esforço, mostra, Pai, para que possa cada um de nós aqui, a cada dia, depender apenas da Tua graça. E, Senhor, aviva-nos. Tua palavra é tão clara que se nós despertarmos dos mortos, acordarmos, Cristo resplandecerá sobre nós. Que Cristo resplandeça em cada uma das vidas aqui presentes através deste país. E que possamos ver algo que é imaginável. O poder do Senhor transformando vidas em grandes números, trazendo mais e mais adoradores para adorar ao único que é digno de todo louvor e adoração, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Quer falar? Meu pai queria muito estar aqui, irmãos.
A Ana Clara ligou há poucas semanas atrás, perguntando se tinha qualquer chance dele vir. E quando eu falei com ele, ele disse: não fala não ainda. Quem sabe Deus vai me levantar. Mas não foi o plano do Senhor. Mas eu queria testemunhar da bondade de Deus com meu pai, porque ele era humano, e quando ele soube que o câncer de próstata voltou, ele falou para mim, em umas 3 ocasiões diferentes, que ele sabia de casos onde o câncer foi para os ossos e que foi um fim muito terrível. E, em novembro do ano passado, ele fez um scan, e eu vi o scan, e ele estava com metástase da cabeça aos pés. E eu não sabia como falar para ele isso. E, graças a Deus, ele me perguntou de todos os exames, menos essa. Então, eu não tive que falar essa notícia. E ele ficou viajando para cima e para baixo, achando que estava tudo bem, e não sentindo nada, para surpresa dos médicos. E, na realidade, irmãos, ele conseguiu cumprir com a agenda até, eu acho que julho, né, deste ano, e só teve que tomar Novalgina o último mês de vida. Quem sabe de câncer de próstata e metástases, isso foi um milagre de Deus. Ele sofreu pouco, pelo menos foi o que ele disse, e no último dia, ele ainda abanou a cabeça. Quando eu perguntei, ele não falava mais, que não estava com dor. Então, Deus foi muito gracioso com ele, e a gente quer dar toda a glória a ele. Eu quero chamar aqui o pastor Dalierson, que vai nos transmitir esse seminário sobre evangelismo criativo para tirando crianças da escuridão. Mas antes, quando ele vai chegando, eu queria só lembrar os irmãos o seguinte: por incrível que possa parecer, descobri que algumas pessoas aqui ainda não sabiam onde era a livraria da PEC. Eu falo, não é possível, né? Ontem teve gente até as 2 da madrugada lá, mas você segue em frente, quem não sabe, passa ali, tem um coffee break no intervalo e adiante. E eu quero só recordar o seguinte: não será aberta a livraria no domingo. Então, nós temos hoje, amanhã. Amanhã tem um horário da manhã das 10h30 até as 2h30 da tarde. Aproveita bem esse horário do almoço, porque depois fecha e só vai abrir agora de noite novamente. Mas que Deus realmente possa abençoar os irmãos. Uma coisa que eu queria que os irmãos ficassem prevenidos é o seguinte: amanhã nós vamos levantar uma oferta especial, como fazemos todos os anos, e esta oferta será destinada especificamente para o projeto lá das crianças indígenas. Tem um stand ali, os irmãos receberam o folder, vai ser feito o primeiro instituto de líderes apenas para pastores indígenas. Um desafio muito grande. Vamos ficar 3 meses ali naquela região do Amazonas, e esperando que esses pastores venham. O nosso alvo, na verdade, é ter 7 missionários da PEC, trabalhando com as suas próprias etnias. Então, um Yanomami com as crianças Yanomamis, um Ticuna com as crianças Ticuna, né? Um Gavião com as crianças Gavião. Então, 7. E o nosso alvo é ter 30 pastores, e desses 30, pelo menos Deus chamando 7 para trabalharem de tempo integral, como missionários da PEC. Talvez daqui 2 anos, entre os obreiros que estarão aqui, estarão alguns indígenas, missionários da PEC, trabalhando com o seu povo, com a sua língua, para alcançar as crianças para Jesus. Há uma grande colheita ainda a ser feita antes da volta de Cristo. Eu queria que os irmãos estivessem realmente se preparando, orando, para que Deus coloque no coração esta oferta de amor para ajudar. Como disse o pastor Vassílios ontem, eles não têm condições. Nós temos que dar uma bolsa, ou uma bolsa integral, ou meia bolsa, alguma coisa para ajudá-los a estarem conosco ali. Eu sei que o nosso tempo corre, e eu não vou nem falar. O que eu queria dizer é o seguinte: muitos estão preocupados sobre a questão da mudança do Congresso ano que vem. O ano que vem não será aqui.
Pretendemos retornar aqui em 2018, mas 2017 vamos fazer uma experiência de ter esse congresso lá em São Paulo. Ele vai ser muito mais em conta do que aqui, mesmo que as pessoas que vêm de fora fiquem em hotéis próximos. Há 8 hotéis já fazendo preços especiais. Até o final do ano vai estar no site as informações, como é que vocês podem fazer. A questão de acerto com o hotel será diretamente com o hotel, não através da PEC, como tem sido feito até aqui. Mas a gente tem depois posso passar amanhã com mais detalhes, os valores para os irmãos terem uma ideia, mas vai ser muito mais em conta do que vocês estão pagando hoje vindo aqui. É claro que aqui a gente está todo mundo junto, tem aquele negócio, aquele glamour, aquela coisa toda, né? Mas lá tem hotéis até bom, você vai se surpreender. Mas o mais importante para nós não é o hotel, não é nem a comida, não é nada disso, é que a palavra de Deus realmente possa nos tocar e abençoar. E nós vamos pedir que nesta noite a palavra do Senhor possa também novamente falar ao nosso coração. Vamos orar, pastor Dalierso, pode vir aqui? Pastor Dalierso, ele é o diretor da PEC, não só no estado do Maranhão, mas também assume a função de diretor da região Norte e Nordeste. Os irmãos podem perceber, do lado de cá nós temos as bandeiras do Norte e do Nordeste. E do lado de cá tem as bandeiras da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pastor Natanael está conosco aqui? Pastor Natanael? Não tenho visto ele, né? Mas ele é que dirige a região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Qual é a região mais bonita? Norte, Nordeste ou Centro-Sul? Qual que é a mais bonita? Qual é a região mais bonita aqui? Rapaz, ele ouviu o Nordeste, eu ouvi o Sudeste, ele ouviu o Sul, né? Mas nós temos que orar para que, como a gente cantou ontem, né? De cada estado, a gente possa trazer as crianças para Jesus. Vamos orar pelo pastor Dalierso, que ele possa nos conduzir nessa hora. Senhor Deus e Pai, te louvamos muito por estarmos reunidos aqui no teu nome, por aquilo que temos ouvido, e agora o Senhor tem um recado para nós, e nós queremos colocar o pastor Dalierso nas tuas mãos, que ele seja um instrumento fiel, e aquilo que vamos ouvir nos equipe para melhor te servir, para tirar realmente crianças da escuridão. Te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente com os irmãos. Eu acho que nunca perdi um, desde que eu entrei para a PEC há uns quase 20 anos atrás. E sempre tenho vindo a esses congressos e sempre somos muito abençoados, tanto pelas boas palestras quanto pela comunhão. É tão bom rever os irmãos. E tem irmãos aqui que eu conheço de vários lugares. E é muito bom ter esse momento. Eu desafio você a participar do próximo, não meça esforços. Essa comunhão ela é maravilhosa. Meus queridos, nós vamos iniciar com uma pequena dinâmica. Então ela chama-se Porto Seguro. Por que Porto Seguro? Eu vou chamar Oséias. Oséias vai ser o nosso Porto Seguro. E tem umas crianças que estão vindo aí, pode soltar as crianças, cuidado. Elas são como navios, elas são os navios que estão perdidos. Por enquanto, pode soltar, eles têm que encontrar o Porto Seguro. Eles têm que encontrar, pode continuar caminhando, pode vir, cuidado com a menina, só a menina que vai bater de frente ali, ó, cuidado, opa. Ei, você está com os olhinhos também? É a minha esposa, o pessoal não acha graça dela não. Eles têm que encontrar o Porto Seguro, porque eles são navios perdidos numa noite terrível, uma tempestade escura, não conseguem de forma alguma ver o farol. Tem um porto que é seguro, um porto seguro que eles realmente estarão conseguindo uma direção. Eles têm que perguntar: você é o porto? Você é o porto? Pergunta. Sim. Agora tira as vendas dos olhos dele. O Porto Seguro pode tirar as vendas. Pode tirar as vendas, pode tirar. Pode tirar as vendas dos olhos deles. Agora eles podem ir atrás dos outros. Vai atrás de outros para trazer para esse lugar. Não, vai até ele, vai até ele, vai até ele. Você já está vendo agora.
Não, leva até o porto, leva até o porto. Isso, leva lá. E olha ele. Eu quero vocês aqui na frente, bem rapidinho, os que já estão sem as vendas. Por favor, aqui na frente. Bem rapidinho, rapidinho. Esse adesivo, quando tira, sai os cílios, sai tudo. Ok. Vocês ficam bem aqui, fiquem bem aqui, por favor. Bem aqui, por favor. Pode subir bem rapidinho. Devagar, senão vai ficar sem sobrancelhas, cílios e tudo. Ok, aqui estão os nossos navios que encontraram o porto seguro, não é? Olha que maravilha. Agora o porto ele já pode ir para lá. Obrigado, Porto Seguro. Eu vou fazer umas perguntas para vocês não sabiam, né? Eu vou fazer. A primeira pergunta que eu quero fazer é como é que é assim ficar na escuridão? Quem quer falar um pouquinho? Como é que foi vocês estarem assim perdidos na escuridão? Quem quer dar uma palavrinha e dizer assim? Como é que é? Só sei disso, não enxergo nada. Eu fico indeciso, não sei para onde eu vou. Sabe? Se eu quase bati nas bandeiras, percebi isso. Ele quer falar também. É horrível, porque você não sabe para onde ir, você bate em tudo. Eu perdi 1 quilo da minha sobrancelha. Certo? Alguém quer falar? Pode passar para outro. Ok. Eles estão meio tímidos, né? Quando a gente faz essa pergunta, geralmente eles vão dizer, eu fiquei com medo, eu não sabia onde pisar, eu achei que eu ia cair, eu pensei que tinha um buraco na frente, eu não conseguia respirar. A gente fecha os olhos, mas eles dizem que não conseguem respirar. E perdido assim, com muito medo. E a Bíblia diz, crianças, deixa eu dizer para vocês, meninos e meninas, a Bíblia diz que quando nós não temos ainda a luz de Deus no nosso coração, Jesus Cristo, em Atos capítulo 17, versículo 27, diz assim, que Deus nos criou para buscarem a Deus, se porventura, tateando, é isso aí, tentando encontrar, no escuro, tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de vocês, de cada um de nós. Quem ainda não tem Jesus, a verdadeira luz do mundo, o que acontece? Anda perdido, inseguro, com medo, não sabe para onde vai, não sabe a direção, porque está sem a verdadeira luz. Agora, eu quero saber como é que foi tirar as vendas e poder ver. Não. Eu quero saber qual é a sensação de enxergar. Muito boa, pelo menos eu consegui ver a luz, né? Mas não outro tipo de luz, né? Mas foi, pelo menos eu consegui me controlar, né? Eu consegui ver, eu não estava vendo muito, então comecei a bater tudo. Como é que é poder ver? Como é que é poder enxergar novamente? É bom, porque você não bate, você vê luz. Muito bem. Olha, Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, Ele ilumina todos os homens. E olha o que Jesus falou aqui, Ele disse assim, de novo lhes falava Jesus, João 8:12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é a verdadeira luz, Ele é a luz da vida, Ele que nos dá vida. Então, mas vocês sabem por que vocês encontraram esse porto seguro? Vocês não encontraram, ele estava aqui em cima, mas porque ele teve que ir lá, porque ele que foi o encontro, na verdade, de vocês, porque é assim que Deus faz. Ele nos amou tanto que Ele deu o seu próprio Filho, Ele mandou o seu Filho aqui entre nós, Ele se fez como um de nós, para que nós o pudéssemos encontrar. A iniciativa foi dele, para que vocês não andassem mais nas trevas. Palmas para eles. Deus abençoe. Vocês vão ouvir mais dessa história, pode descer. Muito obrigado pela participação. Meus irmãos, é impressionante como as crianças interagem, elas vão falando, né? Mas eu venho percebendo nas palestras como Deus tem nos alertado para esse fato. Crianças na escuridão, em densas trevas,
em densas trevas. E olhar, parece que eles estavam vendo, né, com aqueles olhos bonitos verdes, mas na verdade estavam na escuridão. Quase ninguém ajudou, porque era a atividade mesmo, mas a alegria de poder ver. Mas que são essas trevas? A gente vai falar um pouco mesmo sobre as estratégias, os métodos no final, mas quando a gente fala assim, criatividade, aí eu fiquei pesquisando o que é ser criativo. E onde está o nosso... Pode colocar, por favor, o vídeo? Sim. E eu olhei um pessoal criativo aí, né, na internet e tudo, até já andei fazendo os negócios desse aí, mas não consigo fazer direito. E eu fiquei olhando e disse, nossa, quanta criatividade! Por que eles são tão criativos? Gente, eles têm uma dedicação, eles conhecem tão bem do assunto, que... isso era um vídeo também, pode dar um clique aí, por favor? Pode dar um clique no vídeo, ver se ele vai rodar? Você? Não, né? Tudo bem. Então, eram pessoas extremamente habilidosas em várias áreas, e chegamos a uma conclusão que... Pode voltar. Ok. Criatividade, na verdade, meus irmãos, uma das definições que eu encontrei, que eu cheguei à conclusão é que é muita familiaridade com o assunto, é conhecimento íntimo, profundo daquilo que faz. Eu vi pessoas fazendo coisas incríveis que eu jamais, eu nem ia tentar fazer. Pessoas pulando de um prédio para o outro, de bicicleta, coisas assim extraordinárias. Aliás, algumas pessoas morrem tentando fazer porque não têm essa familiaridade, não são íntimos com aquilo que estão fazendo. Mas essas pessoas que criaram todas aquelas coisas bonitas, elas tiveram que praticar muito, se dedicar, entender muito bem daquele assunto. Em todas as áreas, assim, às vezes pensar, a pessoa é muito criativa, mas tem muita dedicação também naquilo que ela faz. Então, qual é o nível de familiaridade, eu perguntaria aqui para os irmãos, para nós, que nós temos nível de familiaridade com o propósito de Deus para as crianças e o seu plano redentor? Porque nós temos visto, meu irmão, é lamentável, a gente anda em muitas igrejas, temos visto uma certa superficialidade no trabalho com as crianças, na abordagem com o Evangelho, muito superficial, e não percebemos assim muito esse aprofundamento. Não são todos, mas por onde nós passamos, em alguns lugares, vemos muito entretenimento e pouco conteúdo da palavra. E as crianças em nenhum momento são confrontadas naquilo que deveriam realmente ser. Então, antes de nós partirmos lá para aqueles métodos, aquelas estratégias, que na verdade muito já é conhecido dos irmãos, eu gostaria que nós considerássemos o conteúdo desta mensagem que nós estamos levando às crianças. Muito bem, primeiro vou dar uma rápida passagem aqui sobre o propósito de Deus para as crianças, porque isso também tem alterado. E quando a gente muda o foco, quando o objetivo já não é o que era para ser da Bíblia, também todas as coisas andam erradas. As crianças, elas foram criadas para a glória de Deus, louvor e glória de Deus, meus irmãos. Então, Deus criou o homem, nós sabemos disso, criou a sua imagem e semelhança, e Ele disse, crescer e multiplicar, encher a terra de quê? Encher a terra da sua glória, pessoas, a sua imagem, sendo seus administradores aqui, não é? Mas a glória de Deus refletida através do homem. O que aconteceu? O primeiro homem, ele caiu. Aí alguns vão dizer, não deu certo o primeiro plano, Deus fez outro. Não, a vinda de Cristo já foi planejada na eternidade, Deus não foi pego de surpresa. O plano de Deus continuou o mesmo. E aí, Ele abençoou Noé, novamente teve aquele dilúvio, vamos limpar. Abençoou Noé, disse, frutificar e encher a terra. Pessoas piedosas, pessoas que refletiam a glória de Deus, crianças que iriam crescer, iriam novamente então refletir a imagem do seu Criador. O que aconteceu? Aquela torre de Babel. Não, a gente não vai espalhar não, a gente vai se juntar aqui, vamos fazer célebre no nosso nome. Não deu certo assim aí. Eles não conseguiram. Veio o povo de Israel. Novamente, Deus queria ser glorificado, sim, através de um povo exclusivamente seu, que foi escolhido sem merecer. Não era o melhor, não era o maior, mas Deus quis manifestar a sua glória através desse povo, sua graça, seu amor, seu poder,
como ele fez inúmeras vezes, e novamente esse povo foi infiel a Deus, e por inúmeras vezes, como o pastor Davi Buck falou aqui, falando no livro de Juízes, catástrofe. O povo, repetidas vezes, sendo desleal, infiel a Deus, não conseguiu realmente levar a luz de Deus para as nações, não conseguiu refletir a imagem de Deus para o mundo. Então, finalmente, veio, pode passar, Jesus Cristo, Lucas 2,32, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Meus irmãos, em Cristo, a criança pode glorificar a Deus. Através de Cristo Jesus, pela sua obra, pelo seu poder, transformando a sua vida, ela pode cumprir o propósito de Deus que nunca mudou. Ele sendo visto, sendo refletido através da sua criação, através das crianças. Para nós conduzirmos as crianças a esta verdadeira adoração, porque eles são adoradores, a serem a imagem de Deus, nós precisamos apresentar esse evangelho, mas o evangelho de uma maneira que realmente leve crianças a uma conversão. Então vejamos, primeiramente nós precisamos apresentar o Deus único e verdadeiro, Deus vivo e verdadeiro, e é o que a PEC faz. Primeiro momento, se você olhar o material da PEC, você vai ver o primeiro passo que nós damos é esse. Levamos Deus para as crianças, nós queremos que eles conheçam quem é esse Deus maravilhoso. E nós levamos quem? O único que pode, que deve ser glorificado. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Mateus 4:10 fala também, então disse Jesus, naquele episódio lá da tentação, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. O único Deus, Ele não divide a adoração. E nesse primeiro momento nós queremos apresentar Deus para as crianças. Algumas pessoas dizem, mas apresentar Deus, as crianças já conhecem, Deus é o único Deus, se você falar de Deus as crianças já sabem. Meus queridos irmãos, nós precisamos ser bem francos e reconhecer que a maioria das crianças, inclusive que estão nas igrejas, não tem a Deus como seu Deus. É lamentável. O que é um Deus? O que é um Deus? É aquele a quem você adora, você presta sacrifícios, você honra, você obedece, Ele está no centro do trono da sua vida. Agora para pensar um pouquinho, olha para as crianças que estão aí fora, nas igrejas, inclusive filhos de alguns irmãos, até mesmo pessoas que têm muito conhecimento e que vivem numa rotina, aquela rotina de ir para a igreja, faz isso, faz aquilo. Analisa quem realmente é o Senhor do tempo dessa criança, quem é o Deus dessa criança, a quem realmente ela adora. Será que ela conhece verdadeiramente a Deus? A quem ela adora? Quem é que tem tomado realmente o seu coração, o objeto do seu amor? Meus irmãos, é triste nós olharmos e vermos crianças aprisionadas pelos seus deuses. Eu vou falar um pouco mais sobre isso porque, infelizmente, a nossa sociedade tem abafado o fato que crianças são tremendamente idólatras. A verdade de Deus, sobre Deus, ela está estampada, meus irmãos. Eu gostei muito que o pastor Davi falou sobre essa maneira tão interessante de apresentar Deus às crianças, e eu tive experiência também com os nossos filhos, temos 3 filhos, e em viagens por onde nós caminhávamos e nós íamos apresentando Deus e eles se maravilhando com o poder de Deus, com o amor de Deus, com o cuidado de Deus quando o carro quebra no lugar onde não tem nada, né? Você olha assim num deserto e o carro quebrou, no meio uma região também com indígenas, e quebrou também, eram os carros, bom, esse quebrou lá, tinha 23 anos, né? Então, mas eles disseram, não, com Cristo no carro tudo vai muito bem, eles mudaram até a letra, e disse, vamos acampar por aqui.
sem nenhuma preocupação. Eu fico impressionado como o conhecimento de Deus nessa hora aparece, não é? E eles olham para o Deus Todo-Poderoso, e quando a gente está preocupado, eles dizem: por que a gente não ora? Não é? Aí a gente fica envergonhado, né? Mas, primeiramente, Deus ele se manifesta através da criação. Meus irmãos, que oportunidade incrível você caminhar com as crianças pequeninas, porque imagina uma criança de 5 anos, quando ela começa a saber sobre Deus, ela quer saber mais e mais e mais, ela quer saber por quê, como, e por que tinha que ser Ele Deus, e quem é a mãe, porque tem o pai, e eles querem perguntar, querem saber, e depois você começa a mostrar as coisas maravilhosas, eles ficam assim, pasmos, extasiados com a realidade de Deus, através das coisas maravilhosas que Deus criou. O problema é quando eles passam a adorar a criação, ao invés do Criador, que é o que está em Romanos capítulo 1, porque eles trocaram a adoração pelo Deus, trocaram pela adoração pela criação, e não do Criador, que é bendito. E o que acontece? Nós precisamos então mostrar o invisível que está atrás daquele invisível, o Deus eterno, atrás daquelas coisas temporais, efêmeras, o sábio Criador atrás do inteligente inventor, porque hoje nós vemos crianças adorando pessoas, meu ídolo, meu ídolo, meu ídolo, e chora, e grita, e quer autógrafo, e é Deus que está no coração dessa criança como centro? Meus irmãos, nós precisamos entender o que é apresentar Deus às crianças. O único que merece ser adorado. Depois que eu passei a meditar nesse assunto já há alguns meses, ficou tão difícil obedecer aquele mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Quando nós vemos que outros deuses querem tomar o lugar que é de Deus. E as nossas crianças estão, meus irmãos, aparentemente bem envolvidas com a igreja, fazendo isso ou aquilo, mas onde está o seu coração? Pertence a esse Deus. O primeiro passo, nós precisamos apresentar a esse Deus, o único Deus verdadeiro. Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é o único Deus, não tem outros. Os falsos deuses vão tentar roubar esse trono, esse lugar de adoração. Mas o primeiro momento, quando nós chegamos com a criança, ela precisa se maravilhar com esse Deus. E como fala lá em Salmo 78, eles irão colocar em Deus a sua confiança. Esse é o objetivo, que eles coloquem em Deus a sua confiança. E nós precisamos então, através das Escrituras Sagradas, empolgar as nossas crianças com as nossas histórias, porque elas são ansiosas, estão ansiosas por coisas novas sobre Deus, elas exaltam a Deus através dos cânticos, elas desejam aprender, elas querem saber como falar com Deus, elas acreditam na palavra de Deus, são capazes de tomar decisões, e elas observam a vida de fé dos seus pais. Olha, eles estão olhando, quem é o seu Deus? O seu Deus. Afinal, como você, na sua relação com Deus, apresenta esse Deus para seu filho, seus alunos? Como é? Porque não bastam só as palavras, não é? A gente falar sobre Deus e mostrar a Deus. Eles querem ver se nós acreditamos mesmo nesse Deus. Esse Deus é verdadeiro? Tem umas perguntas que eu coloquei aqui. Quanto você conhece de Deus? E a gente fala que as crianças não têm dedicado tempo para Deus, porque têm se envolvido com todas essas outras idolatrias, mas quanto nós mesmos conhecemos desse Deus que nós queremos levar para essa criança? A fonte da salvação, aquele que enviou o Filho para morrer no nosso lugar. Como é esse nosso conhecimento? Como já foi falado aqui também, é um conhecimento relacional, é diário, é aquele onde eu reconheço esse Deus em todos os meus passos, porque Ele endireita os meus caminhos também. E os meus filhos e os meus alunos percebem que eu não tomo decisões sem antes buscar a direção daquele que é o único com sabedoria para me instruir. Eles estão vendo esse Deus em mim.
Eles precisam ver esse Deus em nós. Brilhe entre as crianças. Como o propósito de Deus deve continuar sendo mantido? O objetivo era que o mundo visse Deus através de mim. O objetivo é que as crianças vejam Deus através de mim. Lá em 2 Coríntios 3, 18, a glória de Deus, como no espelho, nós vamos olhando, a cada dia nós vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem. Nós queremos ser como Cristo, nós queremos refletir mais Deus para quem? Para as nossas crianças. Mas requer um compromisso, não pode ficar na superficialidade do conhecimento de Deus. Nós também precisamos nos aprofundar no conhecimento relacional com Deus, para que também sejamos essa luz para as nossas crianças. As nossas vidas são centralizadas em Deus ou qualquer coisa nos desmorona, né? nos faz desabar? Onde está a nossa confiança? Está nesse Deus vivo e verdadeiro? E aí aquela pergunta que fizemos, será que é evidente para os nossos filhos, nossos alunos, que o meu tesouro, o meu único tesouro, o meu maior tesouro é o meu Deus? Eu não tenho bem nenhum, nada mais precioso do que o meu Deus. E as crianças vão olhar e vão dizer, eu quero também que esse seja o meu maior tesouro. O problema é o segundo ponto que nós temos que abordar, e aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo, porque eu percebi aqui, nos testemunhos que foram dados, reverendo Vassílios falando da Débora que chegou chorando, e eu queria que nós estivéssemos com esses meninos em mente. O pastor Neto, que estava aqui, que disse, eu era uma criança maligna. Eu gostaria que nós tivéssemos isso em mente ao falar sobre o pecado, porque hoje o pecado, a consciência do pecado tem sido abafada. Tem sido abafada. Estão tentando fazer com que as crianças não sintam mais os seus pecados. E vocês vão perceber. E eu não vou afirmar, vou fazer umas perguntas para nós chegarmos às nossas conclusões, meus irmãos. Eu sei que eu vou entrar no campo daqueles profissionais que trabalham na área do comportamento humano, no estudo da alma humana. Eu não estou falando aqui de casos extremos, depressão profunda, de uma anorexia que chegou a um ponto tal que precisa de uma intervenção médica, mas que pode ter começado com a vaidade e orgulho do coração de uma menina. Eu não vou falar dos casos extremos, onde são casos de ordem biológica, mas observem comigo, nós estamos tratando a doença ou os sintomas? Veja bem, um menino rebelde, egoísta, desrespeitoso, que resiste, aliás, que persiste nessa conduta na qual são violados os direitos básicos dos outros, as normas, regras. É um transtorno de conduta ou é um pecado? Não. Responda você mesmo. Em que momento da Bíblia, rebeldia, egoísmo, em que momento da Bíblia isso não foi pecado? Esse nome bonitinho não resolve o problema do pecado. Se a criança é negativista, hostil, desafiante, não respeita autoridades, ela tem um transtorno de oposição e desafio. Isso não é um pecado? O que aconteceu com o pecado? Desapareceu? Olha, vamos aproveitar e ler aquele livro do John MacArthur, que é um dos puritanos últimos, né? Sociedade sem pecado. O que fizeram com o pecado? Tiraram o nome pecado da nossa sociedade? Não existe mais pecado? Existe doença, que tem que ser tratado com uma certa terapia, ou com medicamentos? Onde está o pecado, afinal? Então vamos dando os nomes bonitinhos. O avarento, não, ele não é avarento, ele é um acumulador compulsivo. Luxúria não, ele não tem esse desejo exacerbado, não. Ele sofre com um amor exigente, que não consegue satisfazer. Gente, ele tem um amor exigente. Ele não é luxúria, é um amor exigente. Ira não, é um transtorno explosivo intermitente. Bonito, né? Você é uma pessoa iracunda, que a Bíblia diz, não, eu tenho um transtorno compulsivo intermitente, né? Inveja,
Não, é ciúme compulsivo. Preguiça? Não, eu estou com uma fadiga meio crônica. Né? Não é pecado. A Bíblia é muito clara no livro de Provérbios sobre a preguiça. E o glutão? Eu nem fui para o jantar hoje porque poderia que alguém... O glutão não é um transtorno de controle de impulso. Né? Não é glutão, não, de jeito nenhum. Eu tenho um transtorno aqui com o meu controle de impulso por comer. É só isso, não é pecado não. Meus irmãos, que absurdo! Onde foi parar o pecado? Tiraram, apagaram, riscaram, desapareceu. Quando o pecado entrou no mundo, ele alterou o pensamento, desejos, palavras, ações, ele criou um mundo de inconstâncias, motivações ambíguas, a adoração de si mesmo e total egoísmo. O pecado, ele mudou tudo, e ele mesmo tenta abafar dentro de nós a consciência do próprio pecado. E o que é mais assustador é a forma como tem sido tratado. Pode voltar. É isso aí, não é? Pode voltar por favor. As expressões, vejam se são bíblicas essas expressões. A pessoa chega lá, eu fico imaginando aqueles meninos que chegaram chorando lá com seus pecados, foi falado novamente aqui, e ele chega lá com o problema e diz, não é sua culpa, recuse isso aí, não aceite essa culpa não. E a gente olha para Salmo 51, 2 a 4, diz o quê? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Mas eles estão dizendo, não se culpe não. Quer ver outras expressões? Não se culpe pelo que foge do seu controle. Não, isso fugiu do seu controle, você estava drogado. E o cidadão drogado lá nos Estados Unidos saiu atirando na cabeça de 8 crianças e 2 senhoras. Não, vamos amenizar a pena dele porque ele estava drogado. Cuide da sua autoestima, não se sinta rejeitado. Aprenda a amar-se como você é, não despreze a si mesmo. Não seja tão duro consigo mesmo. E a menina chega lá chorando, a Débora, vamos imaginar, e ela chega chorando, e vamos imaginar que o reverendo Assis chega, não seja tão dura com você mesma. E aí nós abafamos o pecado, a consciência do pecado. Você não deveria se culpar dessa maneira, pare de punir a si mesmo, libere a sua culpa. Você não é tão mal assim. Esse é o grande problema, você não é tão mal assim. A Bíblia diz, o homem, a inclinação dele é para o mal. Nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, mas eles dizem, não, o homem em essência é bom. Foi o meio que corrompeu, não foram as pessoas, é o ambiente. Ele não é mau, ele só está tendo um probleminha aqui, mas a gente pode resolver. Veja bem, esse pressuposto é a coisa mais grave que existe, meus irmãos. Nós não podemos partir desse pressuposto que o homem é bom, ele não é bom. A criança, ela nasce já com uma inclinação para o mal. Você não é tão mal assim, você precisa cuidar da sua criança interior. Isso é essencialmente bom. Pode voltar? Volta 1. O que foi que Paulo disse? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Eu sou um miserável homem. E lá o Davi também, em Salmo 32, 5, depois de todo aquele pecado que ele cometeu e que foi contra uma pessoa, mas ele disse, eu confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Provérbios 28, 3, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João 1, 8 e 9, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, a solução não é encobrir o pecado, existe uma solução para o pecado, nós não precisamos encobrir o pecado. A criança está triste por causa do seu pecado? Graças a Deus.
Louvado seja Deus que tem tocado o coração dessa criança. Vamos apresentar a ela a solução verdadeira, não paliativozinho, tá? Mas uma solução permanente, que é a solução que nós temos na palavra de Deus. No lugar de responsabilizar o indivíduo, tolera-se sua personalidade que é dirigida por impulso. O vitimismo infectou até mesmo a igreja. Houve uma acomodação, uma aceitação da neutralidade moral. Vamos compactuar aqui, não, ninguém é moralmente tão ruim. E a igreja entrou nessa, não podemos, nem todas as igrejas, né? Não posso generalizar aqui. Mas quem falou isso aí não foi um cristão. Mas percebeu como a igreja cedeu ao pensamento humano. E tem cedido cada dia mais. Pode passar? Volta, por favor. Deus criou a criança, meus irmãos, com a capacidade de adorar. Para que ela o adorasse, contudo, a criança que não conhece Deus, não tem idade, logo colocará no trono do seu coração Deus falso e prestará sacrifícios a esse Deus. Meus irmãos, como é que pode uma criança entrar pelas noites em jogos, dominada, não consegue se libertar, e quando alguém tenta tirar esse ídolo dela, meus queridos, a briga é feia, porque essa pessoa não quer adorar também o seu ídolo, não quer dar sacrifícios a ele, está dominada. Imagine quantos jogos, tem muitos jogos muito interessantes assim, Counter-Strike, LOL, que reúne milhares de pessoas em estádios hoje, porque é uma competição em nível mundial, jogos que aprisionam mesmo, desde o pequenininho. Pergunta se uma criança não sabe o que é Minecraft, Angry Bird, como elas ficam presas nisso, e ela não obedece mais a ninguém, porque os jogos, meus irmãos, são terríveis. Sabe quem é o Deus lá no jogo? É a criança, e ela sai matando quem ela quiser, porque ela pode lá, e ela fala os absurdos, porque ela está conectada com um grupo que fala também absurdos. E lá no nosso acampamento, algumas crianças confessaram: eu não consigo ser crente lá na internet. O envolvimento, a pressão do grupo, e logo eles estão totalmente envolvidos com aquela linguagem, com aqueles conceitos errados, fazendo coisas absurdas, gastando seu dinheiro, porque paga também, mas são deuses nas suas vidas. A rebeldia, meus irmãos, contra Deus, a independência: eu não preciso de Deus. A autossuficiência, o egoísmo, a insubmissão a Deus, a insensatez. Crianças querendo achar que sabem como conduzir suas vidas. Crianças tão pequenas achando que sabem como conduzir suas vidas. Enquanto que algo interessante é que antes da queda, o homem já precisava do conselho de Deus, da orientação de Deus. Não veio depois da queda. O homem nasceu dependente dos conselhos de Deus, da sabedoria de Deus. Ele não pode viver no mundo que Deus criou sem a orientação daquele que o criou. Ninguém pode. É impossível viver esse mundo nessa insensatez nossa. Mas as crianças estão perdidas e nós precisamos apresentar a elas, então, a solução para tirar os ídolos do seu coração. Alguma coisa acontece aqui? Pode passar, por favor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Vamos repetir? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Passo próximo. Não vai? Ok. O coração determina o comportamento, o coração é a fonte, então, de onde vêm as emoções, as realizações. O comportamento de uma pessoa é a expressão do fluir do coração. Jesus falou isso, pode passar. Passa novamente. Alguma coisa aconteceu? A gente vai chegar lá. Agora eu passei e você passou, né? Vamos brincar aqui. Pode voltar? Próxima. Acabou? Com certeza não. Coloque essa imagem, por favor. Pode passar então.
luz para iluminar as nações e para a glória do povo de Israel. Jesus Cristo, meus irmãos, é a solução para as nossas crianças. Ele não vai, o Evangelho, ele não vai confrontar simplesmente os comportamentos, ele vai confrontar o objeto de adoração dessa criança, o coração dessa criança. Pode passar? Crianças são impotentes. Volta um, por favor. Volta um. As crianças, meus irmãos, precisam ser redimidas. As crianças precisam de salvação, primeiramente. Elas precisam resolver o problema da sua raiz. Não pode ficar tratando as folhas e tudo, tem que resolver o problema na raiz. Precisa de Jesus Cristo para que elas sejam redimidas. As crianças precisam encontrar o caminho, elas precisam de uma esperança, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser orientadas, elas precisam de um propósito. Pode passar? Crianças, elas são impotentes, mas elas descansam na soberania de Deus, no poder de Deus, elas precisam da paz de Deus, elas precisam da riqueza que está em Cristo. Tudo isso só em Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outra solução. Então, quando nós pensamos o que é o conteúdo da mensagem que nós levamos através desses métodos, desses recursos, dessas estratégias, é esse conteúdo que nós precisamos levar. Nós precisamos confrontar as crianças. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. O objetivo são crianças refletindo a imagem do seu Criador através da obra redentora e transformadora de Cristo Jesus nas suas vidas. O objetivo, o propósito para elas continua o mesmo. Algum problema? Ok, eu vou passar rapidamente aqui algumas estratégias. Pode ir passando, você mesmo. Então, estratégias conhecidas, meus irmãos, são excelentes oportunidades para nós falarmos isso. Eu sei que existem centenas e milhares de crianças lá pelas suas ruas, lá pela sua cidade. Os clubes bíblicos de 5 dias, o Super 5, nós temos aí prontinho para você evangelizar. Os projetos que alcançam aquelas comunidades aos arredores, nas escolas públicas. Outra oportunidade, pode passar, irmão. Pode ir passando. Crianças em vilas, crianças indígenas, pode ir passando. Nós temos crianças em escolas públicas, como nós falamos, nós temos em creche, pode ir passando. Ok? Pode ir passando. Nós temos em retiros, nós temos em acampamentos, crianças, são tudo estratégias que nós podemos fazer, pode passar. Nós temos crianças, sim, olha que estratégia bonita, crianças evangelizando crianças, crianças em ação. Crianças em ação, uma estratégia fantástica. E aí nós usamos vários recursos. Você tem como dar um play nesse vídeo? Ele vai? E são brincadeiras que nós fizemos, como essa que nós fizemos, são brincadeiras para atrair as crianças, são brincadeiras que elas têm o potencial para nós fazermos aquilo que nós chamamos de analogia, não é, com as verdades da palavra de Deus. Pode passar também esse, que não está abrindo. Nós temos os nossos cartões evangelísticos muito apropriados, a mensagem muito objetiva, muito direto, muito claro. Nós temos outros cartões também que usamos como marca do texto. Aí está o que nós usamos no Crianças em Ação, pode ir passando. E aí nós usamos as cores de diversas maneiras também, de forma criativa, pode passar. Uma indígena que não é indígena, pode ir passando. Aí nós temos os balões, colocam dentro do outro e a gente vai estourando e vamos apresentando o plano da salvação, o livro sem palavras. Nós temos aí, pode passar? Esse é o flip-flap, que alguns não conhecem ainda. Nós temos aquela ideia da borboleta, né? Aquela lagarta que se transforma numa borboleta e as crianças acham incrível isso, pode passar. E esse foi o que nós fizemos, né? Crianças cegas aparentemente ali. Aliás, aparentemente estão vendo, mas estão cegas pelo pecado, pode passar. E chegamos em Mateus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E meus irmãos, vejam bem, nós agora, Jesus Cristo veio e Ele disse: vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Eu queria mostrar algo para vocês aqui, porque o meu tempo está acabando, mas eu quero mostrar o que você pode fazer.
Então, nós temos aqui um globo, né, para representar as crianças do mundo inteiro. Eu vou usar um pouco de água. A primeira vez que eu usei com energia mesmo. Lá é 220, né? Depois eu descobri que eu poderia usar uma pilha pequena de 12 volts, que não iria me matar. Né? Então, aqui nós precisamos, o mundo, nós precisamos brilhar. Aqui eu tenho água, não tenho nada aqui. Opa, está fraco. Eu vou colocar algo aqui para aumentar essa luz. Quem sabe o que é? Sal. O que a Bíblia diz? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Onde é que está esse texto? Mateus 5, 13, 14. Olha. Opa! Ó! Olha! Maravilhoso. Não precisava tudo isso de sal, mas eu não queria que não funcionasse. Então eu trouxe bastante sal. Só um pouquinho já resolveria, tá? Eu fiz um monte de sal aqui. Mas vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Brilhe entre as crianças. As crianças estão esperando ver, elas querem ver a glória de Deus. Elas querem ver a glória de Deus, elas querem conhecer o Deus verdadeiro. E nós podemos sim, nós podemos refletir a imagem de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vivendo em nós. Porque é assim que nós cumprimos o propósito de Deus. É quando pela transformação que Jesus Cristo faz em nossos corações, quando Ele muda os nossos corações, quando Ele nos liberta dos nossos ídolos, e Ele vem habitar em nossos corações como o único Deus vivo e verdadeiro, é que nós poderemos então viver para a glória de Deus no poder do Espírito Santo. Amém? Eu gostaria que nós assumíssemos, meus irmãos, um compromisso com Deus, para ser luz entre as crianças. Assumir um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso com o relacionamento com Deus, para conhecê-lo mais, nos envolvermos mais com Ele a cada dia, para nós sermos sensíveis realmente ao pecado, principalmente na vida das nossas crianças. Não vamos relevar. Tudo bem, você é assim mesmo? Não. Toda ofensa, diferente do que alguns tentam pregar, de que nós precisamos resolver os problemas primeiramente com as pessoas, está errado. Quando Pedro pregou aqui a primeira vez, ele não disse, olha, você tem que parar de brigar com esses e com aquele, não. Ele disse, vocês precisam se arrepender, se converter. O problema de vocês é com Deus primeiramente. Não é com as outras pessoas, nem com o mundo que está, nem consigo mesmo. O primeiro problema de vocês é com Deus, arrependam-se. Jesus Cristo antes, ele disse, olha, contando aquela parábola, ele falou sobre a vinha e ele disse, ele mandou um trabalhador para ir lá pegar o dinheiro, porque tinha sido arrendada a terra, e eles bateram naquele trabalhador, ele mandou outro, e depois disse, vou mandar meu filho. E sabe o que aconteceu? Eles colocaram para fora e mataram o seu filho. O que ele vai fazer quando ele vier? O problema da criança é com Deus. Ela está em rebeldia contra Deus. Ela é inimiga de Deus. Esse é o problema que tem que resolver. Tem que resolver o problema no coração dela com Deus. Tem que libertá-la do seu pecado. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos diligentes nessa obra. A começar pelas nossas vidas, sendo esse reflexo da glória de Deus. E através da nossa proclamação, indo ao encontro desses meninos e meninas que estão na escuridão. Eles podem estar com os olhos assim aparentemente abertos, bonitos, mas a escuridão é lá no coração. O problema não é comportamental, é na alma. Vamos falar com o nosso Deus? Ó Deus bendito, Deus eterno, a Tua palavra diz que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, mas precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Ó Deus bendito,
nesse momento eu quero rogar em favor de cada um de nós que estamos aqui, que temos sido constantemente bombardeados, ó Deus, pela sabedoria humana, por aquilo que eles tiram do entulho das suas ideias, dos seus pensamentos, coisas tão frágeis, mas que têm conseguido enganar muitas pessoas. Ó Deus, livra-nos, e que nós possamos, ó Deus, como já foi dito aqui, ó Pai, que nós possamos nos apegar à Tua Palavra, buscar, ó Deus, diariamente a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, não só para termos conhecimento, mas para nos sabermos, ó Deus, quem é o Senhor nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, para Te amarmos mais e Te obedecermos, e as crianças possam olhar e ver em nós um modelo a ser seguido, que a próxima geração possa Te temer através dos nossos exemplos, da nossa vida. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui. Abençoa as nossas vidas, Senhor, ao sairmos daqui sejamos luz, que as crianças e as pessoas ao nosso redor olhem para nós e vejam Cristo. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Lembra daquele refrão? Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Mais uma vez. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Dá para entrar a letra ali? Irmãos, que Deus realmente nos dê essa consciência de apresentar a palavra com seriedade, especialmente não omitindo as verdades sobre Deus, o pecado e a salvação que há em Cristo Jesus. As crianças precisam realmente de professores que sejam realmente fiéis em transmitir que só Jesus é a luz. Não é? Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Ó pais e professores, brilhai sendo pastores para a nova geração. Aqueles que ensinam o certo e o verdadeiro serão como luzeiros. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Crianças sim precisam de amor e de esperança, de terem esperança, de mestres que ensinem com graça e alegria e com sabedoria. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Crianças sim precisam no mundo tenebroso e muito perigoso de mestres que ensinem quem é do mundo a luz, o Salvador Jesus. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças.